E, gente, como que eu soube que eu tava lidando com uma pessoa narcisista, né? Tipo assim, eu desconfiava de algumas pessoas serem narcisistas, mas até eu conviver de fato com um narcisista, né? E depois que eu convivi com essa pessoa narcisista, eu detectei uma outra pessoa que também eu convivia, só que uma pessoa bem, era bem sutil, sabe? Mas eu vi que depois, olhando de uma forma mais ampla, é, essas duas pessoas, elas realmente são narcisistas, tá? E essa pessoa que eu tive a experiência, ela não me deixou dúvidas, porque ela tinha todos os sinais, assim, que eu sempre ouvi os especialistas falarem, né? Só que uma coisa que me chamou muita atenção, e eu não tinha me ligado, na época eu não tinha experiência, é que, tipo assim, o narcisista, ele olha pra vítima, pra pessoa, né? Não gosto de usar esse termo vítima em relação ao meu respeito, porque eu não sou vítima, né? A gente sempre tem culpa. O narcisista, ele não é narcisista só com você. Ele é narcisista principalmente com a família dele. Então, o transtorno de personalidade narcisista, a pessoa desenvolve ele, né? Lá da infância dela. Então, a família, principalmente a família, sabe que essa pessoa é narcisista. E quando eu falo família, eu falo de toda a família. Não é uma pessoa da família que não gosta da pessoa e pega e fala, ela é narcisista, essa pessoa é narcisista. Não. A família sabe, né? Porque essa pessoa, ela suga a mãe, ela suga o pai. O narcisista não ama filho. Ele não sente vontade de ter vínculo afetivo com as pessoas, sentimental. Ele usa as pessoas para alguma vantagem na vida dele, né? Quando ele se aproxima de alguém, ele quer obter uma energia da pessoa, ele quer obter uma vantagem da pessoa. Ele não está se aproximando de alguém porque ele ama, porque ele tem aquele sentimento de compaixão. É o contrário, porque ele está precisando de alguma coisa, né? E aí ele se aproxima da pessoa. Eu sempre costumo dizer, você quer saber se uma pessoa narcisista é um adulto, né? A pessoa tem filho, observa como é que a pessoa trata o filho, né? Porque o narcisista, ele usa as pessoas como combustível, tá? Combustível de uma energia que ele não tem, combustível de coisas que ele não tem. Então ele vê no outro algo que ele queria ter e é como se ele fosse um parasita, né? Ele se hospeda na vida da pessoa para poder sugar aquela coisa que ele admira na pessoa, né? E ele destroça a pessoa. Quando ele não precisa mais da pessoa, quando a pessoa está deixando de suprir essa demanda dele, ele larga a pessoa, ele deixa a pessoa destruída, né? Então, não é qualquer pessoa que é narcisista, gente. Todo mundo tem defeito, não é qualquer pessoa que é narcisista. Se quer ver se uma pessoa é narcisista, olha o histórico familiar dela. Narcisista é agressivo com a família, não ama filho, ele não se dá bem com quase ninguém da família, e quando ele se dá bem com essas pessoas da família, é uma ligação superficial, tá? Quando você conviver com um narcisista, você vai saber que ele é narcisista. Eu tô falando por experiência própria, porque quando eu realmente soube que uma pessoa era narcisista, foi lidando com a pessoa, sabe? E principalmente vendo o lado íntimo dela, de como ela convive com a família, com os filhos. Só que assim, uma coisa que me chamou muita atenção é que essa pessoa, é como se ela se vestisse e ela se comportasse para me agradar, né? Porque aquela pessoa, ela não era assim, né? Eu olhava fotos antigas dessa pessoa e eu via que essa pessoa não era assim. Ela era bem diferente. E hoje que essa pessoa, eu não tenho mais contato com essa pessoa porque eu fiz contato zero, né, com a pessoa narcisista, eu percebi que a pessoa voltou a ser quem ela era antes, ela voltou ao normal. Então isso pra mim foi um sinal assim gigantesco que eu não tinha observado na época. Outra coisa também foi a investida. O narcisista no início, ele ele te bombardeia de coisas positivas, de sentimentos positivos, sabe? E depois ele te
te derruba, ele te suga, tudo aquilo que ele te deu, ele te suga, sabe? Ele te deixa sem nada. O narcisista faz isso. E assim, quando você conhecer uma pessoa, que a pessoa você olha assim e fala, nossa, que príncipe, cara, que princesa, essa pessoa tá me... Nossa, essa pessoa é perfeita pra mim, olha como é... Desconfia. Desconfia. Pessoas que montam uma personalidade pra te agradar, geralmente o narcisista é assim. Ele se espelha em você porque ele quer roubar alguma energia sua. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que estuda, você é estudioso e você conquista as coisas e o narcisista vê em você isso, ele vai querer se espelhar nisso aí, ele vai montar um personagem culto pra você pra te conquistar. Entendeu? Então, assim, quando você conviver com um narcisista, você vai ter certeza, não vai ter dúvidas, né? Então, gente, como que você pode identificar um narcisista se você tá conhecendo a pessoa agora? Isso daqui não se trata só de relacionamento, mas também se trata de amizade. E até família, gente, até família. O narcisista, primeiramente, né, quando você não conhece ele já te estudou, ele já te leu. Ele já leu você todinho, então ele te escolheu pelas características que você tem, individuais suas. Então, ele se sente menor do que você, ou de alguma forma ele se atraiu por você. E aí o que ele faz? Ele vai criar uma cópia sua e colar nele. Aí ele vai pegar tudo isso que ele leu de você e ele vai criar um personagem, ele vai montar um personagem pra você, pra te conquistar. Outra coisa, ele vai te encher de declarações, ele vai te encher de atenção, ele vai priorizar você, tá? Ele vai te ligar dia e noite no trabalho, ele vai querer te ver todo dia. O narcisista é assim. Só que o narcisista, ele não te ama, tá? Ele tá ali interessado em alguma coisa e ele quer sugar essa energia sua, por isso que ele tá investindo em você. Ele não te ama. Ele não ama ninguém, na verdade, né? Ele tá ali num período, numa época da vida dele que ele tá entediado e aí ele escolhe uma vítima, tá? E quando o narcisista te conquistar, ele vai começar a se aproveitar dos seus sentimentos, da sua dependência nele, porque geralmente as vítimas dos narcisistas são pessoas ou carentes, né? Ou então pessoas que estão vulneráveis, estão num luto, alguma coisa assim. E aí ele vai sugar você, ele vai te maltratar emocionalmente, vai te tratar mal. E depois, quando ele vê você chorando por ele, implorando as coisas, pedindo, ele gosta de ver isso, ele se satisfaz vendo isso. Ele ri da sua cara, ele vê você chorando, ele ri da sua cara. Quando você precisa de alguma coisa essencial dele, que só ele pode fazer, ele vai te humilhar com palavras, né? O narcisista é assim. E ele vai falar mal de você pros outros, ele vai destruir sua reputação, tá? Ele faz tudo e ele mesmo destrói sua reputação, para que as outras pessoas pensem mal de você. Quando, na verdade, ele fez tudo isso com você, tá? Então, desconfie desse tipo de pessoa que faz essas duas coisas quando tá te conhecendo. Ninguém, a pessoa não te conhece, não tem por que ela fazer tanta coisa por você se ela mal te conhece, você